Nós vamos hoje conversar a partir de um versículo, porque na verdade, para poder fundamentar bem, e não que não seja bem fundamentado, mas para poder ter todo um pano de fundo bem construído, nós teríamos que ler pelo menos 2 capítulos. Seria ótimo, tá? Que é do livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, teríamos que ler o capítulo 9 e o capítulo 10. Mas se já que fôssemos ler o capítulo 9, nós teríamos que ler o capítulo 8 também. Aí teria que ler o 7 também. A gente teria que começar lá do início de Hebreus, e já que vamos chegar até o 10, a gente teria que ler o 11, o 12, e termina no 13, né? Então pararia ali. Mas eu quero ler só um versículo, e aí, pela graça do Senhor, tentar traçar um pano de fundo e algumas aplicações para compartilhar com os irmãos o que Deus colocou no meu coração. Hebreus 10, 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Está projetado aí, então nós vamos ler juntos, vamos lá? Vamos fazer todos juntos, então vamos lá. 1, 2, 3, vamos. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é Deus, é fiel. Então, Deus é fiel. Então, observem bem que a própria pontuação do versículo já dá a subdivisão. Já dá a subdivisão, correto? Se você, por exemplo, vai preparar um estudo para a escola bíblica dominical, você foi convidado para pregar alguma coisa, você observa na estrutura do versículo. Porque a própria pontuação do versículo, ela já dá para poder desenhar alguma coisa ali de estrutura deste sermão. Então guardemos firme a confissão da esperança, seria o primeiro tópico. Sem vacilar, entre vírgulas, o reforço, seria o segundo tópico. Pois quem fez a promessa é fiel, seria o terceiro tópico. Sermão de 3 pontos. Tá? Como aprendi com o meu professor Jerry Key. Mas, à luz deste versículo, eu quero falar sobre algo que me parece que tem se tornado, de certa maneira, infelizmente, cada vez mais assim um dado presente no nosso meio, na sociedade. É o seguinte: quem aqui, não precisa levantar a mão não, se percebe com memória fraca? Esquece as coisas. Esquece. Esquece. O que é que a gente pode falar de esquece? Quem aqui esquece a data de casamento? Que é casado. Quem esquece, adolescente, horário de levantar? Não esquece. Quem esquece da prova? Ainda nesse foco, mas aí, porque eu já esqueci. Eu já cheguei na escola e na faculdade. Tem provas e tem prova hoje. Hoje é dia de prova, tá? Mas o que? Esquece de arrumar a casa, esquece a comida no fogão. Quem esquece a comida no fogão? Que vai perceber quando aquele cheirinho começa a tomar a casa. Esquecimento. Nós estamos numa sociedade muito esquecida. Muito esquecida. E esse esquecimento, aí você não vai, como falava a minha avó. A minha avó usava uma palavra que eu vou colocar agora, que você não vai fazer isso. Você não vai encafifar com isso. Não vai encafifar, não vai guardar isso na cabeça para poder tomar para si. Ou seja, que o esquecimento, ele, em alguns momentos, pode ser sintoma de uma demência. Não vai encafifar com isso. Tá? Não vai começar a falar que estou com esquecimento, estou ficando demente.
O esquecimento, ele pode ser um sintoma, e aí, isso com todo um cuidado, porque tem que ter toda uma estrutura de quadro de sintomas, de um Alzheimer, né? De uma perda de memória. A memória é aquilo onde as nossas impressões da vida são registradas e são armazenadas. Quando a gente fala, por exemplo, vou falar de prova, eu me recordo que quando estava no seminário, pastor Valdomiro Mota, toda aula ele tinha um teste, que eram 10 palavras no hebraico, facinho, para poder chegar, ele citava as palavras, escrevia as palavras, e a gente tinha que só escrever o que é aquela palavra, qual era a tradução da palavra, tá? Eu me recordo que eu e meu amigo pastor Gelson, que é missionário lá na Espanha já há muitos anos, seminário, então, a aula à noite era às 7 horas, às 6 horas nós íamos para a biblioteca, e tinha lá uma sala, algumas salas reservadas, e nós decorávamos as palavras, e eu decorava pelo fonema. Pelo fonema. Então, quando o pastor Valdomiro Mota escrevia a palavra no quadro, eu, sabia nada. Mas quando ele falava o fonema, E eu vinha para a sala de aula assim, né, para não esquecer o fonema. E aí não esquecia, naquele ditado, tirava 10 em todas. Mas me pergunte se eu guardei essas palavras. Não guardei. Porque aquilo foi um ato que eu criei para aquele momento, então não foi memorizado. É o problema na escola, na faculdade, da decoreba. Quando se quer entender alguma coisa pela decoreba. Até mesmo uma questão de história, que tem datas, não sei o quê. E se é na decoreba, você vai ter aquela coisa decorada, mas não necessariamente aquilo vai estar entranhado, assim, bem registrado, como dado da memória, tá? Então, a memória, ela registra as impressões, a memória registra conhecimento, aprendizado. A memória registra os traumas. O que é um trauma? O que é um trauma? Trauma só é trauma porque aquilo que aconteceu no passado aparece com frescor de presente. Um exemplo. Há muitos anos atrás, Tiago era pequeno, Larissa era pequena, Vaneja era pequena. Aqui, depois do culto, nós fomos para casa, num culto de domingo à noite. E quando nós estávamos chegando perto de casa, eu olho pelo retrovisor e tem um carro atrás que não quer ultrapassar. Eu reduzo e ele não ultrapassa. Aí eu tinha que virar à esquerda para ir para a minha casa, eu virei à esquerda e ele virou atrás de mim. Simone vai lembrar disso, Tiago também. Eu então falei para Simone, aí eu virei, ele virou também, e eu parei o carro. Se não vou entrar, eu parei. Ele parou atrás. Aí eu falei assim para Simone, fica tranquilo e se prepare, que é um assalto. Aí, em frações de segundos, saíram, perdeu. Enfim, levaram o carro. Graças a Deus, levaram o carro, nada conosco. Mas aí, nos domingos posteriores a este episódio, ficou registrado um trauma. De você chegar em casa e, por coisa, você acha que você vai ser assaltado. Então, trauma é aquela experiência do passado que, por não ter sido elaborada, ela permanece com frescor no presente. Um outro exemplo. Aqui na igreja do Lins tinha um irmão querido e amado, diácono, chamado José Francisco. O Bira conhece, muitos irmãos Lígia conheceram. E o irmão José Francisco veio a falecer. E então, no falecimento, a família muito tomada pela emoção, e uma das filhas muito tomada, muito emotiva, tinha uns lapsos de memória. E aí, então, a questão, não deixa ela acompanhar. Não deixa ela ir. Aí eu falei assim, não.
pergunta a ela, e se ela quiser, deixa ela ir. E o que ela tiver que chorar e desesperar, tranquilo. Porque aquele é o momento em que teria de poder elaborar aquela situação, porque em alguns episódios assim, as pessoas não encaram aquela realidade, e é como que aquele defunto nunca é enterrado. Nunca é enterrado. Aquilo está sempre ali presente. Então é um trauma. Nesse particular de perda, e que não é o caso agora do José Francisco, cumpre-se a palavra de Deus quando fala: reconcilia-te depressa com teu irmão. Porque eu já presenciei em episódios assim de luto, de funeral, em que ali um parente não teve tempo, ou não procurou tempo, não sei se teve tempo seria a melhor expressão, de poder, por exemplo, ter liberado o perdão. Aí aquela pessoa morreu. Eu já vi, debruçado sobre o corpo frio, que não escuta nada, não sente nada, e fala: me perdoa, me perdoa, me perdoa. É um pouco mais difícil poder superar, e é possível superar sim, do que se este pedido de perdão fosse realizado e essa situação fosse liberada na caminhada. Tá? Então, se tem alguma coisa aí que para você está meio estranho em termos de relacionamento interpessoal, familiar, seja lá o que for, peça a graça de Deus para poder resolver isso, para não deixar essa pendência de legalidade para frente. Episódios, então, traumáticos, eles têm uma capacidade de poder cegar a realidade. Então, frente, por vezes, a um episódio traumático, e considerando o trauma aquilo que se repete porque não foi elaborado, então cega. O que significa? Não consegue ter uma noção daquela realidade, porque está sempre tomado por uma cota de emoção, a pessoa fica cega. Já ouviram isso? Você ficou cego, você não está, porque não elaborou. Bom, um outro aspecto, a falta de memória, a demência, o Alzheimer, essas doenças que estão ficando proeminentes e crescentes, né? Infelizmente, elas, num quadro clínico, elas têm a ver aí, os irmãos que são médicos, tudo, tem a ver com os aspectos enfim, de gordura no sangue, sei lá, falta de proteína, eu li lá, mas esqueci, tá? Que vai dar alguns prejuízos em que essa capacidade de poder reter a informação fica prejudicada. Aquilo vai ficando prejudicado, a pessoa não consegue ter aquela capacidade de poder reter a informação. Os neurônios vão se comprometendo, vão se desfalecendo. Mas também existe e há estudos que apontam para aquilo que é uma perda de memória digital. Todo o avanço em termos de tecnologia, de coisas que favorecem, eles trazem benefícios e trazem prejuízos. Então, nós temos em nossas mãos, eu estou aqui à minha frente um tablet, que me permite poder estar aqui olhando para o tablet, ver o esboço do sermão, falar com os irmãos, sem ter tantas folhas de papel, e, por exemplo, dar um pé de vento, e aí leva a folha de papel, e se você não está seguro, foi-se lá o sermão, você perdeu o fio da meada. Mas permite que você possa saber onde é que seu filho está, permite uma comunicação em tempo real. Exemplo, eu saí ontem ali de Silva Jardim, que é pertinho daqui do Rio, 2 horas de viagem, mas o meu sobrinho, ele mora em Belo Horizonte, então saiu cedo. Aí quando a gente fica monitorando, quando eu cheguei aqui na igreja hoje, 5 horas, aí ela coloca lá, a esposa do meu sobrinho, olha a recepção, porque o filho que ficou em casa preparou uma mesa com café, olha só, filhos, para poder receber os pais. Então a gente ficou feliz, chegou bem. Mas eu tenho um sobrinho, que é o Bruno, que mora em Curitiba. Então ainda está em trânsito. Só vai chegar mais tarde. Mas chega, comunica. Antigamente era complicado ter essas informações.
tá? Então, tem essa facilidade de você poder comunicar, tem a facilidade de você movimentar a sua conta, tem a facilidade de você poder contribuir, não tem mais aquela, esqueci a carteira, tá? Porque tem facilidade para poder fazer, no seu coração. Agora, tem os malefícios, porque essa tecnologia, ela está atraindo tanto a todos nós, que ficamos então ali naquela conexão, naquela hiperconexão, e isso prejudica a memória. Prejudica a memória. Eu li um artigo em que o autor comentava sobre alguma coisa assim de, como se fosse a perda de memória por conta do Google, não é? Porque está tudo muito dado. Você vai lá, digita, tem a pergunta respondida, está muito dado. Não tem uma maneira de você poder elaborar, está muito dado. Por outro lado, veja se acontece com você. Você pega o celular, você vai com o dedinho para cima no Instagram, você vai rolando, rolando. É muita informação. É muita informação. De tal maneira que a nossa mente, ela começa a ficar acomodada. Então, tem pessoas que são pessoas com um bom porte físico, mas como diz o meu amigo pastor Jeremias, com cabeça de rolinha, com a mente atrofiada, porque não exercita. Porque em tudo que já tem dado uma resposta, em tudo que você procura lá, então você já não tem mais aquela de poder memorizar, de poder guardar. Enfim, esquecimento. Mas tem entre esses esquecimentos, e é esse que eu quero assim abordar especificamente e compartilhar com os irmãos, que é o mais perigoso de todos os demais, que é o esquecimento de Deus, que é o esquecimento espiritual, que é o esquecimento da promessa de Deus. Pode colocar o versículo aí mais uma vez, de Hebreus 11, de Hebreus 10, 23? É isso. Deixa ele aí. Este texto está dado, no meu ponto de vista, como forma de poder alertar aqueles irmãos e, portanto, a todos nós hoje, para que possamos manter a nossa posição de firmeza, de confissão da esperança. Para poder ter uma esperança, tem que ter uma base para essa esperança, tem que ter uma promessa. Tem que ter alguma coisa que possa colocar que ali está dado como esperança. Então, mantenha a confissão da esperança. Este texto, como outros textos, como por exemplo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, e outros textos, no Novo e no Velho Testamento, eles então nos chamam a atenção para esse aspecto, que é um aspecto assim, muito importante na nossa vida como um todo, que devemos estar atentos, que é a questão do esquecimento de Deus, o esquecimento espiritual. Isso vai tomando conta da nossa vida de uma forma muito sorrateira. A gente vai deixando o prazer de ler a Bíblia, não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Onde é que está o versículo tal? É só ir no Google. Ele dá um versículo. Mas a gente não lê, a gente não consegue localizar, certo? A gente vai perdendo então também aquela capacidade de poder orar, que é tão fundamental para a nossa vida, gente. Orar é conversar com Deus, orar é abrir o coração perante Deus, orar é falar com Deus. A gente vai perdendo a capacidade de poder ler a Bíblia, de poder orar. Nós já vamos então deixando a frequência na congregação. Inclusive no texto de Hebreus, está dado lá, se não me falha a memória, no capítulo 13 de Hebreus, que não se deve deixar a congregação, como é o costume de alguns, por vezes, e não há nenhum problema nisso, certo? Mas o irmão e alguns irmãos, eles vivem numa questão de uma comunhão flutuante. Numa comunhão flutuante. Ele está aqui, mas aí domingo que vem tem algo lá, ele vai para lá.
aí depois ele vai para lá, fica naquela coisa flutuante. Não há problema, irmão, de nós, porque nós somos irmãos em Cristo. Então, de poder estar em uma outra congregação, não há problema. O problema está quando isso começa a ser uma prática e não tem raiz. O problema está quando, por exemplo, você, digamos assim, quer todos os dias da semana comer numa churrascaria. Um churrasco, uma picanha, não é gostosa? Mas todo dia. Está entendendo? Então é como se você só quisesse o filé, digamos assim. Mas não tem um comprometimento com aquela congregação, não tem o exercício dos dons espirituais ali, não abençoa e não é abençoado, não se implica com a obra de Deus. Então, começa a se perder este vínculo. Daí os dados apontam, os estatísticos, deste número flutuante e crescente de desigrejados. A igreja não tem mais valor. Estar em congregação não tem mais valor. Cultuar, cantar não tem mais valor. Parece que fica tudo muito repetitivo. O que eu quero dizer? O que eu estou dizendo? Que essas questões, elas têm a ver com o esquecimento de Deus. O esquecimento espiritual. Que é de todos os esquecimentos, o que tem o maior prejuízo. O maior prejuízo. Aponta-se também dados falando que vivemos num tempo de muita penumbra, dados que isso não é de hoje, o que a tecnologia está fazendo é vender aquilo que já vendia antes, mas vender com mais intensidade, que é a notícia ruim. É a notícia ruim. Então você vai no canal do YouTube, não sei o quê, o cara está sempre falando, é isso, é aquilo, notícia ruim. E quanto mais notícias ruins são espalhadas e quanto mais notícias ruins são consumidas, sem nós percebermos, porque o nosso corpo, ele é uma ligação imbrincada, interligada, aquilo vai assimilando dentro da gente e vai prejudicando, então, a vida da gente. Precisamos fazer uma dieta de celular, uma dieta das mídias sociais, precisamos recuperar e não deixar que caia na nossa vida o esquecimento de Deus. Nós nos esquecemos de Deus quando nós perdemos a perspectiva das promessas de Deus. Esquecer de Deus, e dentre os prejuízos que tem esse esquecimento, implica e significa esquecer das promessas de Deus. E se você esquece, se eu esqueço da promessa de Deus, o que eu posso esperar do futuro? Como que você vai dar conta desse problema que você está enfrentando hoje, se você não se lembra das promessas de Deus? Como que você pode esperar uma realização pessoal, familiar, profissional, se você não se apropria das promessas de Deus? Então, é neste sentido que o autor de Hebreus coloca. E quando eu digo para os irmãos que nós deveríamos ler o capítulo 9, o capítulo 8, porque ele vem no capítulo 8 falando do mediador, aí ele vai esboçando tudo aquilo que é do Velho Testamento, ele vai reconstruindo todo aquele simbolismo de sacrifício, do derramamento de sangue, toda aquela questão do Velho Testamento, sempre para poder sinalizar esse desenvolvimento da história que aponta para o Senhor Jesus. E aí então, neste versículo, ele faz esta colocação: guardemos firmes a confissão da nossa esperança. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar o relato de homens, servos do Senhor, que avançaram por conta da apropriação na promessa. Por exemplo, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e você será pai de uma grande nação. Abraão é idoso, Sara é idosa, Sara é estéril, mas Deus falou que ele seria pai de uma grande nação. Então, se Deus falou, como era da gíria lá do meu tempo, falou, está falado, porque foi Deus que falou. Quando nós vamos para aqui o livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala da galeria dos homens de fé,
Está dado lá o seguinte, que Abraão agiu pela fé, quando Deus confere a ele o filho, a ele e a Sara Isaac, e que diz então, que pede o sacrifício, ele vai, e está dado no texto, porque ele tinha a confiança de que Deus ressuscitaria. Por quê? Porque tem uma promessa. Se você tem uma promessa, e são muitas as promessas que nós temos aqui na palavra de Deus para mim e para você, 747 por aí promessas, alguém já contou, tá? Então tem um norte para poder seguir, tem uma direção, você não fica no caminho, você não entrega os pontos, você não chuta o pau da barraca, porque tem uma promessa que está dada. Vamos lá para a história de Moisés. Quando Deus fala para Moisés, para ele poder ir a Faraó, para poder falar com Faraó, para deixar o povo ir, para cultuar no deserto, e dizendo que levaria para uma terra que manava leite e mel, Deus não deu mapa, não tinha o Waze, não tinha um Google Maps, tá? Mas Deus falou, eu vou mostrar a terra. E Moisés saiu por conta de uma promessa. Olha, irmãos, está escrito aqui no texto que é de Números, capítulo 23, 19. Como que então vai agir a partir de uma palavra? Está dito lá, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá? Moisés. É Moisés que está falando. Quando Deus chama Josué para que pudesse ser o sucessor de Moisés, agora na conquista então da terra prometida, assim Josué vai, e ele é animado por Deus, quando no início do livro de Josué fala, não temas, eu estou contigo, ele é animado por Deus, e ele assim vai por conta de quê? De uma promessa. Observe que antes de poder ter a conquista de Jericó, Josué fala para o povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Do que ele está falando? Da conquista de Jericó, da conquista da terra. Então está falando de uma promessa. Só que para poder então ter o cumprimento desta promessa, ele precisava, e todos nós precisamos, desta aproximação com Deus, que é chamada de santificação. Sendo assim, Josué, ele diz lá no capítulo 21, versículo 45 de Josué, do livro, tem o seu nome, nenhuma promessa falhou de todas as palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Entende? Nenhuma promessa falhou. Todas elas então se cumpriram. Max Lucado, um autor que aprecio, tem muitos livros, e ele tem um livro chamado Esperança Inabalável, em que ele diz o seguinte, as promessas de Deus eram as estrelas guias nas peregrinações de fé dos servos de Deus. Que as promessas de Deus, neste mundo escurecido, neste mundo tenebroso, como a própria palavra fala, neste mundo tão deprê, nesse mundo tão angustiante, que as promessas de Deus continuem sendo para mim e para você, e para todos nós enquanto Igreja de Cristo, estrelas guias. Que nós possamos caminhar a partir de quê? Da promessa que Deus tem dado a cada um de nós. Mas pastor, como é que então eu vou tomar posse disso? Como é que eu vou acreditar nisso? Porque é muito mais fácil nós crermos na desgraça do que crer na graça. Meu irmão tem um viés pentecostal, aí ele falava assim, é muito mais fácil poder falar para alguém que o diabo fez alguma coisa e acreditar que o diabo fez, do que falar que Deus fez isso como que curou uma pessoa e a pessoa vai duvidar. Então, como que a nossa mente contaminada, ela já é desta maneira tendenciosa para que não possamos crer. Aí tem algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Guardemos firmes a confiança da nossa
esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem foi que fez a promessa? Quem fez a promessa? Deus. E Deus é imutável. Deus é imutável. Nós temos o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17, em que ele fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Lá nos primórdios, os horários eram marcados pela sombra. E há tempos atrás, na roça, o meu avô Camilo, que horas deve ser agora? Aí eu olhava para o céu, deve ser mais ou menos meio-dia. E tinha um relógio dentro. Então, os dias passam, a sombra, o sol nasce, ele vai declinando, a sombra vai se expandindo, e o tempo vai sendo marcado ali naquele espaço, mas o que Tiago está colocando é que perante Deus não há sombra de variação. Então, se você olhar Deus hoje, é Deus. Se for daqui a 200 mil anos, é o mesmo Deus. Porque Deus é imutável. Porque Ele é imutável. Nós temos aqui no texto de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Vou repetir. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Amém. Amém. Então nós confiamos e devemos nos apropriar das promessas de Deus, porque Deus é imutável. Imutável. Outro aspecto, porque Deus é fiel e poderoso. Guardemos firme a confissão da esperança. Quem espera, espera por alguma coisa. Ninguém espera por nada. Você está esperando o que aí? Nada. Não, estou esperando um ônibus passar. Estou esperando o metrô chegar. Eu estou esperando me chamar. Então, onde tem esperança, tem a espera por algo. Tem a expectativa por algo. E isso move a nossa vida. Porque quem não espera nada da vida já deixou de viver. Já deixou de viver. Quem não tem nenhum tipo de esperança, então, não vai conseguir superar as adversidades que são dadas na vida. Desta maneira, então, precisamos entender que Deus é fiel e poderoso. Aí, um texto que está aqui, neste que nós lemos, em Romanos, que é este texto aí: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E Romanos capítulo 4, versículo 21 diz assim: estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, não duvidemos das promessas de Deus. Não duvidemos das promessas de Deus. O que está dado por Deus, o que está colocado por Deus, está dado. Terceira questão, nós nos apropriamos das promessas de Deus, porque Cristo é a maior garantia que Deus cumpre todas as promessas. E isso está claro no texto de Hebreus. Tendo então a fé neste que é o sumo sacerdote, ele está falando do Senhor Jesus Cristo, é a garantia. Em um mundo de garantias, em uma sociedade de garantias, a maior garantia que alguém pode ter na vida é esta garantia de que Jesus Cristo é o cumprimento das promessas de Deus e de que então nós temos tudo dado para podermos crer e confiar em Deus. É a fé no Senhor Jesus. É a confiança no Senhor Jesus. Que garantia que você tem? A sua fé não é garantia. O seu conhecimento não é garantia. A sua ética importante não é garantia. A garantia que nós temos é o Senhor Jesus. Ela vem do Senhor Jesus. Texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, fala: porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus,
que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Tantas quantas são as promessas de Deus, nós temos nele o sim e o amém. Nele quem? Em Cristo. A gente, por vezes, não se dá conta da preciosidade de uma palavra que se chama Evangelho, que tem na sua raiz, tem na sua formação a raiz da palavra promessa. Na raiz, na palavra Evangelho, tem a raiz da palavra promessa. Evangelho é promessa. Evangelho é promessa. É promessa de superação, é promessa de companhia, é promessa da vida abundante, é promessa da vida eterna. O Evangelho é promessa. E este Evangelho que nós temos que anunciar, não o Evangelho que é negociado. Evangelho tem a ver com promessa, encontro com o futuro. Quando o Senhor Jesus está no relato de João, preparando os discípulos para o momento em que ele haveria de ser crucificado e cumprir a missão, é um dos textos mais lindos que temos ali em João, que ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se eu não for, eu não poderei voltar, mas para onde eu for, vocês poderão ir também. E aí Tomé, ele vai falar: mas como é que nós vamos saber o caminho? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que eu quero chamar a atenção é: não se turbe o vosso coração, não se deixe dominar pelo medo. Sentir medo é normal, sentir medo é normal, não é de ferro, não é Mulher Maravilha, não é super-homem. Mas ser dominado pelo medo é perder o elan da vida. Achar que essa doença vai acabar com você é perder a perspectiva de vida. Entender que no mundo de uma revolução, pelo crescimento da inteligência artificial, que você não vai ter dinheiro para se sustentar, é fantasia, é descrença neste Deus que deu uma promessa, a promessa da chegada. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então a promessa está fundada em Cristo, a promessa é um tipo de encontro com o futuro, e Jesus Cristo é a garantia do cumprimento de todas as promessas que nós temos. É quando nós confiamos em Cristo que nós somos encorajados a que possamos atravessar o rio. E lá os negros africanos nos Estados Unidos, escravos, o negro spirituals, o que eles cantavam, e boa parte das músicas que eles cantavam, e nós já chegamos a cantar algumas aqui, elas tinham essa letra: quando eu passar do rio, é a perspectiva da travessia. Quem tem esperança atravessa o Mar Vermelho, atravessa o Rio Jordão, atravessa o grande mar da vida. Nós, como temos a nossa confiança e a nossa convicção nas promessas de Deus, nós vencemos as correntezas. Nós vencemos. A correnteza é aquilo que impede de você poder chegar onde você quer chegar, porque você quer ir na força do braço. Não dessa vez, mas da primeira vez que eu fui em Maceió, nós fomos na praia do Gunga, que é muito bonita. Aí tem os arrecifes. E tem anos atrás eu tinha um pouquinho mais de força. Aí eu olhei no arrecife e disse: dá para ir até lá, eu vou nadar. Meti o braço, fui nadando no papo e cheguei do outro lado. Agora eu vou voltar. Aí eu pulei para voltar. Só que para voltar eu estou dando uma abraçada e eu não estou chegando. A clareza, naquele momento, se eu estou nadando contra a correnteza. Então, eu saí daqui. Mas se eu quero chegar lá com vida, eu tenho que ir assim, ó. Eu não vou reto. Sabe por que às vezes a gente se dá mal? Porque a gente quer pegar o problema de frente assim, ó.
na força do nosso braço, na capacidade, e a gente tem que contornar o problema. Saudoso Carlinhos, diácono Carlinhos, que foi vice-presidente, saudoso Carlinhos. Jogávamos futebol onde era o Clube Atlas, onde hoje nós estamos comprando, e vamos conquistar a vitória em nome de Jesus. Jogava futebol, nunca fui bom jogador, perna de pau, e na medida então tinha uns 40 anos, a garotada passava por mim voando. Aí eu falei para o Carlinhos, Carlinhos, meu filho, como é que faz? O Carlinhos, na sabedoria, falou assim, pastor, chega numa idade da vida que a gente não corre em linha reta, a gente corre na diagonal. Não corre atrás dele, pega ele ali na frente. São essas perspectivas que nós temos, de podermos nos lançar para podermos conquistar por nós mesmos. Enquanto que o que a Bíblia nos convida é podermos confiar no Senhor, nas promessas, e podemos caminhar atravessando a correnteza, porque quando nós confiamos em Deus, confiamos nas promessas de Deus, repito, atravessamos o Mar Vermelho, atravessamos o Jordão, nós atravessamos o grande mar da vida. Quando nós confiamos em Deus, confiamos nas promessas de Deus, nós vencemos a correnteza. Quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos nas promessas de Deus, nós derrubamos muralhas, meus irmãos. Foi assim em Jericó. Quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos nas promessas de Deus, nós derrubamos gigantes. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É a apropriação da convicção da presença do Senhor. Então, quando nós lemos esse texto, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Observemos bem que esse sem vacilar, entre vírgulas, é uma exortação, minha gente. É uma exortação. Poderia estar, guardemos firmes a confiança da esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Estaria dada a verdade. Mas quando coloca sem vacilar, é uma afirmação. Sabe por quê? Porque eu e você vacilamos. Porque eu e você duvidamos. E quem sabe, neste momento da sua vida, você está vivendo um momento de vacilo, no sentido de desequilíbrio e de dúvida. Quem sabe, você está perdendo noites de sono, porque você está vacilando na fé, na apropriação. Quem sabe está perdendo um apetite. Quem sabe está prejudicando o relacionamento. Quem sabe não está conseguindo assimilar a matéria da prova para a faculdade. Quem sabe porque você está nesta perspectiva de falta de apropriação. Você sabe a verdade, você conhece a verdade, mas você não está se apropriando da verdade. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. De tantas coisas que nós esquecemos na vida. E não vai encafifar. Que o pastor falou que esquecimento, então, esquece mesmo. Esquece. A mãe fala para o filho, lavou o banheiro, esqueci. Arrumou o quarto, esqueci. Esquece. Nós esquecemos. Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer na vida. É quem Deus é. O que Ele fez para nos salvar. E quais são as promessas que Ele tem garantido para mim e para você. Eu quero te convidar nesta noite. À luz desta palavra, guardemos firme a confissão da esperança. Que é o maior tesouro que eu e você temos na vida, é essa confissão de esperança. Ninguém pode tirar isso de você se você crer. Pessoas no mundo hoje estão perdendo a vida porque confiam no Senhor. Podem tirar a vida, mas não tiram a convicção que elas têm. Guarde firme a convicção da esperança. Meu irmão, sem vacilar, se aproprie, irmão. Se aproprie, irmão. É natural que por vezes, conforme diz o cântico, oscilando a minha fé, nós oscilamos, mas tome conta disso, se aproprie, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. E quem fez a promessa é Deus, confirmando na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo.
posso falar para você, com toda a segurança e com toda a tranquilidade, fundamentado e baseado na palavra, que Deus tem uma promessa para a sua vida. Que Deus tem uma promessa para você. Para a dificuldade que você passa, para a luta que você está enfrentando, Deus tem uma promessa para você. E que nesta noite seja um momento de poder resgatar isso no seu coração, de se apropriar desta promessa, para você começar muito bem esta nova semana, para você começar com uma nova disposição de ânimo e nova disposição de fé. Deus tem uma promessa para você. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Em um mundo de muita penumbra, de muitos assombros, em um mundo de muito adoecimento emocional, de muita ansiedade, em um mundo de muita angústia, em um mundo de muita depressão, em um mundo que por vezes coloca-nos frente a um túnel muito escuro, que a gente anda e nunca vê uma luz no túnel, ao final do túnel. Eu quero dizer para você, que no meio dessa situação toda, Deus está presente, e Deus tem uma promessa para a sua vida. Guarde firme a sua confissão de esperança. Ou nesta noite, se você ainda não tomou esta decisão, faça agora. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. O que vai dar sentido na sua vida é Jesus. O que vai dar direção na sua vida é o Senhor Jesus. O que vai te motivar para você superar essa dificuldade é Jesus. O que vai clarear o teu caminhar é o Senhor Jesus. O que vai te sustentar nesse abalo, nessa fragilidade é Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Se porventura você ainda não tomou essa decisão. É Jesus que vai atuar sobre a tua vida, realizando aqueles sonhos, que são os sonhos dele para você. Só Jesus. Se alguém aqui entre nós, se alguém aqui conosco pela transmissão que ainda não aceitou o Senhor Jesus, diga aí agora onde você está. Não é aceitar a igreja, não é aceitar o pastor, é aceitar Jesus. Diga aí onde você está, Senhor Jesus. Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero sair daqui hoje com uma convicção de fé, com uma esperança. Eu sou salvo. Se tem alguém em nosso meio que um dia, tendo tomado esta decisão, foi deixando com que ela fosse perdendo sentido pelo caminho, eu quero te convidar a resgatar a sua confissão de esperança. Eu quero te convidar nesta noite a você resgatar aquilo que Deus já fez na tua vida. Eu quero te convidar nesta noite a você voltar para o Senhor Jesus. Eu quero te convidar nesta noite a voltar ao primeiro amor. Eu quero te convidar nesta noite a pedir a Deus a alegria da salvação. Se tem alguém aqui entre nós, os irmãos, irmãs, você já tem Jesus como Senhor e Salvador. Você está na prova, você está na luta das múltiplas lutas que enfrentamos na vida. Você, quem sabe, está desfalecendo. Eu quero te convidar a renovar a tua fé no Senhor Jesus. Irmão, vai dar certo. Irmão, confia no Senhor Jesus, você vai vencer essa. Irmão, irmã, se agarre com Cristo, você vai sair dessa.
Jesus está contigo. Renova a tua fé nele. Irmão, irmã, não ouça os sussurros do inimigo, os uivos. Ouça a voz do Espírito Santo. Estou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Eu estou ao teu lado. Eu te tomo pelas mãos. Eu te sustento. Renova a tua confiança em Deus, meu querido. Renova a tua fé no Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar. E eu quero convidar que venha aqui à frente para nós encerrarmos orando, como fazemos. Aqueles que querem entregar a vida ao Senhor Jesus, os que já entregaram, aqueles que querem voltar para Jesus. Aqueles que têm dificuldades, problemas, que estão se sentindo como que sendo levados e querem ser renovados pelo Senhor Jesus. Todos vocês venham aqui à frente para nós orarmos juntos. Aqueles que querem se apropriar das promessas de Deus, vem cá à frente para nós orarmos. Todos vocês. Nome de Jesus, sai do seu lugar. Vem com convicção. Vem com interesse de fé. Vem com convicção. Guarda aí no teu coração. Em nome de Jesus. Pode vir, todos vocês. Chega para cá, Luiz. Quero colocar minha vida, quero colocar minha casa.